18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora aqui no programa 18 horas até às 7 da noite. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo certo, sextou, Cid? Mais ou menos, né? Sextou pianinho, né? A friagem deu um tempo, né? O calor tomou conta. A única coisa que não teve de diferente foi a água. A água acompanhou a friagem, ficou fria, cara. Olha aí, que coisa isso. boa. Mas enfim. Vamos seguir. 6 horas e 1 minuto. Obrigada pela sua companhia. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Vacinas sobre suspeitas. Denúncia aponta que pelo menos 26 mil doses vencidas da AstraZeneca foram aplicadas no país. Cerca de 800 aqui no Amazonas. Faltam apenas 2 assinaturas aí para ser instaurada a nova CPI do Amazonas pela Assembleia Legislativa do Estado. O objetivo é investigar os gastos dos recursos federais e estaduais com a pandemia na gestão de Wilson Lima. Estudo revela que quase 70% das famílias estão endividadas no Brasil. É o seu caso? Então confira na edição de hoje dicas de como se livrar das dívidas. E direto de Brasília, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da negociação da vacina indiana Covaxin. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, sexta-feira, 2 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Bem, começamos o programa de hoje com uma notícia preocupante. Daí já começa aquela água fria que eu estava falando antes. Denúncia aponta pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país e isso compromete a proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde e foram revelados pelo jornal Folha de São Paulo. Exatamente, Cid Soares. Em todo o estado do Amazonas foram aplicadas cerca de 800 doses vencidas da AstraZeneca, de acordo com a reportagem. Aqui em Manaus foram aplicadas 86 doses vencidas em 12 postos de saúde. Pois é, e as vacinas desses lotes foram distribuídas de janeiro a março pelo governo federal para todos os estados do país antes do vencimento. Elas somam quase 3 milhões e 900 mil doses. Destas, cerca de 140 mil não foram utilizadas dentro do prazo de validade. Até o dia 19 de junho, 26 mil tinham sido aplicadas e já vencidas. E a maioria, cerca de 70% das doses aplicadas depois da validade, é de um mesmo lote do Instituto Serum, identificado como 4120Z005. O bloco venceu no dia 14 de abril, mas continuou sendo aplicado depois dessa data pelo país. A campeã no uso de vacinas vencidas é Maringá. A cidade paranaense vacinou 3.536 pessoas com a AstraZeneca fora da validade e em todos os casos foram usadas para a primeira dose. A lista das cidades segue com Belém do Pará, 2.673 pessoas. Na sequência vem São Paulo com 996, Nilópolis, no Rio de Janeiro, com 852, Salvador, na Bahia, com 824. As outras cidades aplicaram menos de 700 vacinas vencidas e a maioria não passou de 10 doses. E a orientação para quem recebeu a vacina AstraZeneca, conferir o número do lote na carteira individual de vacinação. A lista dos lotes vencidos estão no site 18horas.com.br e no site do Ministério da Saúde. E quem tiver recebido uma dose de um desses lotes aí deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamentos. E depois da denúncia da reportagem da Folha de São Paulo, foi replicada por vários sites de notícias. Muitas secretarias municipais se manifestaram negando a aplicação de doses de vacinas depois da data, que era a data limite. Exato, Cid, incluindo aqui a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus, por meio de nota, informou que desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19 não houve registro de lotes vencidos. A Secretaria esclareceu ainda que também não há registro de aplicação de qualquer dose fora do prazo da validade. Pois é, a Secretaria esclarece também que todos os lotes recebidos são devidamente registrados nos sistemas de informação, onde também são cadastrados os dados do vacinado, local e hora da aplicação da dose, além dos dados de quem aplicou.
As informações são repassadas para o Ministério da Saúde para monitoramento e transparência no processo de vacinação. Pois é, e eu entrei em contato com a Secretaria para pedir entrevista sobre o assunto aqui para o programa 18 horas, mas eles informaram que alinharam internamente apenas o envio da nota que a gente acabou de ler. Bom, e apesar desta nota de esclarecimento, a Secretaria Municipal de Saúde informou também que vai apurar, junto ao DataSUS, que é o sistema do Ministério de Saúde, a possibilidade de erros nos registros. A Secretaria orienta também que, em caso de dúvidas, os usuários podem abrir manifestação junto à Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Pelo telefone 0800 092 1603, vou repetir, 0800 092 1603, ou pelo WhatsApp 98842 6835. Você está ouvindo 18 horas. A vacinação foi retomada hoje em Manaus, depois de ficar paralisada na quinta-feira, para balanço do viradão realizado na terça para quarta-feira. E nesse viradão aí foram vacinadas 88.732 pessoas de 27 anos ou mais. E hoje a vacinação foi retomada para as pessoas a partir de 26 anos. E 4 pontos vão funcionar até as 9 da noite de hoje, completando aí 12 horas de vacinação, das 9 da manhã até as 9 da noite. Portanto, você que tem 26 anos ou mais pode se vacinar até as 9 da noite de hoje. Onde? No Estúdio 5, no Clube do Trabalhador do SESI, no Sambódromo e no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinólia. Mas esse Pedro Vinólia, ele é exclusivo para pedestres, tá? E esses são os 4 pontos que funcionam até as 9 da noite de hoje. Perfeito. E atenção, olha, para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, além de comprovante de residência original e cópia. E não deixe para amanhã, se você não está, ou melhor, se você está nesse grupo de pessoas com 26 anos ou mais, procure um dos postos e vá se vacinar. Lembrando que a vacinação também está liberada para quem tomou a segunda dose, para quem tomou a primeira dose e perdeu aí o prazo para a segunda dose, né, para você se vacinar com a segunda dose. São mais de 70 mil pessoas nessa situação que devem procurar o quanto antes um posto de vacinação para completar o ciclo vacinal e ficar assim realmente protegida contra a Covid-19, essa doença que já matou mais de 520 mil pessoas em todo o país e 13.300 só aqui no estado do Amazonas. 18 horas. Entrevista do dia. É a decisão do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, e do deputado Ricardo Nicolau de assinarem o requerimento pedindo a abertura de uma nova CPI para apurar denúncias de corrupção no governo Wilson Lima na gestão do combate à pandemia de Covid-19, esquentou a política local. Com isso, já são 6 deputados que assinaram o requerimento pela CPI. Dermilson Chagas, Wilker Barreto, delegado Péricles, Nesme Aziz, Ricardo Nicolau e Roberto Cidade. Bom, e para sair do papel são necessárias 8 assinaturas, ou seja, agora faltam apenas 2. E a expectativa é que nas próximas horas mais deputados assinem o requerimento de instalação desta nova CPI. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado estadual Dermilson Chagas do Podemos. Muito boa noite, deputado. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Karine. E boa noite, Sidney, boa noite a todos os ouvintes. Então, deputado, teremos aí as 8 assinaturas necessárias para viabilizar esta CPI? Qual a sua expectativa? Olha, a expectativa é grande, né? Já temos 6 assinaturas, o deputado Fausto ficou de assinar, uma coisa que ele falou lá na CPI no Senado, falou já pra gente também na Assembleia, estamos aguardando sua assinatura a qualquer momento. Seria a 7ª assinatura. Eu acredito que tem outros deputados, né, já se manifestando que também querem assinar, para poder dar uma justificativa para a sociedade, falar o que aconteceu, apurar os fatos, a falta de oxigênio, apurar a falta de insumos, os recursos que vieram, omissão e negligência, uma série de coisas mais que estão pontuadas na CPI, na qual sou autor.
Deputado, o que é que diferencia esse novo pedido de CPI em relação ao do ano passado, em que se apurou muita coisa, muitas irregularidades, mas o governador Wilson Lima não foi indiciado? Olha, aquela CPI foi sobre a primeira onda, né, lá atrás, que envolve os respiradores, envolveu a Newton Lins, envolveu as empresas. Nessa aqui envolve falta de oxigênio, a falta de insumo, rastrear o dinheiro do governo do estado, a questão do interior, o confisco de oxigênio para o interior e outros pontos chaves que também estão colocados, que é muito abrangente. Essa CPI da segunda onda, ela abrange especificamente pontos estratégicos, pontos cruciais no processo da Covid. Deputado, a CPI da pandemia lá da Covid do Senado Federal pegou aí como um dos pontos base a crise da falta de oxigênio que o estado do Amazonas enfrentou no início do ano. Esse também vai ser um ponto-chave, um ponto base para esta CPI? Sim, isso vai ser um ponto base, né? Os dados são muito contundentes, as informações estão bem claras, estão disponíveis, né? É necessário requisitar testemunhos de algumas pessoas, botar no relatório e fazer o que tem que fazer, né? Então, o nosso objetivo é apurar as responsabilidades, saber se outros órgãos também já estão fiscalizando ou não, como o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. Nós entregamos o relatório, por exemplo, da CPI para o Ministério Público do Estado. Até hoje nós não temos notícias se houve abertura de processo ou não, se está em segredo de justiça ou não, se tem um número que nos forneça, pelo menos para a gente conhecer esse processo. Então tem muitas informações que nós queremos apurar sobre o segundo momento da onda, onde o governo, em plena pandemia, de alto e bom tom para a sociedade, para a mídia, ele disse que o Amazonas era referência no tratamento do Covid, e nós vimos o desastre que aconteceu. A questão Delfina Ziz, os 300 leitos que estavam disponíveis, né, os hospitais 28 que atenderam a falta de UTI, a falta de equipamentos. Então tem tudo isso para ser apurado, que são muitas coisas de uma forma didática. Queremos apurar e passar essa informação aos colegas, ao Ministério Público, para que realmente investigue e abra um processo contra os responsáveis, podendo ser governador do estado, podendo ser os secretários também. Deputado, e o Hospital de Campanha Newton Lins, ele foi alvo também na primeira CPI da saúde, não é não? Todas as questões envolvendo os contratos. Nessa segunda também seria? Sim, temos dúvidas sobre o Newton Lins. Newton Lins praticamente não funciona, né? E o governo continua pagando. Ele requisitou em janeiro, né? Essa requisição, qual o custo dela, quanto é que vai sair para os cofres públicos. Veja bem que isso é uma manobra do governo. Como ele não podia pagar naquele momento, agora vieram com uma nova manobra, né? Que é a requisição. O governo simplesmente muda as suas ações, mas a finalidade é o mesmo, de pagar o Hospital Newton Lins pelo uso do hospital que estava sem condições para prestar serviço à sociedade e ao Estado. E a cobrança feita na CPI da pandemia do Senado ao deputado Fausto Júnior sobre o porquê a Assembleia do Amazonas não ter indiciado o governador Wilson Lima diante de tantas provas, está influenciando na decisão dos novos deputados aí em aderir a essa nova CPI? Olha, influencia, não deixa de influenciar, tá certo? Os deputados, né, Serafim, Wilke, o deputado Pérez, fizeram uma manifestação na terça-feira na Assembleia sobre esse assunto, né? Então, o objetivo nosso é fazer uma investigação mais ampla, né, com a ajuda de todos, para que a gente possa finalizar essa questão pandemia Covid no estado do Amazonas, no segunda onda. Bom, deputado, é possível esperar algo que enquadre de alguma forma o governador Wilson Lima numa assembleia tão governista como essa que estamos agora? Olha, veja bem, é possível sim esperar, né? Nós, se Deus quiser, vamos conseguir essa oitava assinatura.
E o que eu quero dizer, Karine, é o seguinte: não é ser governista ou oposição, é ser humano, é olhar os fatos, é entender que muitos sofreram e estão sofrendo pela omissão e negligência do governo. Então, quem quiser ser governo, é paciência, mas tem que pagar o bônus, né, e o ônus. Não é só estar do lado do governo para tirar foto, mas para pagar o bônus também, porque nós sabemos que essa base do governo é muito forte, né, está consolidada, mas sabemos que também está chegando um momento crucial aí, né, de todo mundo decidir o seu rumo político. Então, já percebemos que o governo já não anda mais com tanta gente como andava no passado, né? Então, a base do governo, a gente vê, por exemplo, nós estamos há 8 meses sem uma defesa do governo do Estado na Assembleia Legislativa, com o meu pronunciamento e de outros colegas acusando, provando, trazendo materialidade. Não se tem um ai. A estratégia da base do governo é esvaziar a Assembleia, né? Isso é muito triste. Então, nós não temos nenhum debate, mas nós temos as provas, acusações, estamos entregando ao Ministério Público, estão sendo abertos processos de investigações contra um governo que eles defendem, que já tem a pecha de quadrilheiro, né? E que nós sabemos que o final de tudo isso será muito triste. Eu não quero para o meu currículo defender uma pessoa que é chamada de quadrilheiro. Deputado, será que com tantas informações algum pedido de impeachment pode ser desengavetado? Olha, eu creio que sim, né? O presidente tem sofrido bastante pressão, a gente sabe que ele tem reclamado bastante, mas faz parte do processo, não é só da Assembleia, é do povo, né? A cobrança que é grande, né? Assumir a Assembleia é assumir a responsabilidade sobre tudo que tem lá. E o que tem lá? Pedido de CPI, pedido de impeachment, e o presidente vem sofrendo muita pressão, muita pressão. Então, a resposta do presidente dando uma resposta para a sociedade. Então, achei a sua justificativa muito válida, né, dizendo, né, que para o povo que está do lado do povo do nosso estado. Sim, assim, só para complementar, que são pelo menos 10 pedidos de impeachment contra o governador. 15 pedidos, 15 contra o governador Wilson Lima, pedindo o afastamento do governador Wilson Lima, que estão ali ainda engavetados e parados, não é? Exatamente. Nós estamos esperando, né, as coisas andarem, eu acredito que vai andar. A pressão está muito grande. O que a CPI do Senado mostrou e cobrou, o Brasil cobrou também, né, são informações e por que não do indiciamento do governo, né? Por que não abriu a outra CPI? E agora as coisas estão acontecendo de uma forma que deveria ter acontecido já há muito tempo. Se tivéssemos feito essa CPI lá atrás, ela estava dando subsídio ao Senado, né, a Procuradoria da República também, e a Polícia Federal, como a primeira assim deu, e está dando deu sua contribuição, que foi muito forte nas operações Sangria, né, na prisão de secretários, tanto é que culminou com a prisão do secretário Marcelo, que honradamente pediu para se afastar, para poder se defender, né, foi a pessoa mais correta na sua atitude, e que vamos esperar agora o desfecho da Operação Sangria. Eu acredito que ainda vai ter desdobramento. Certo. Deputado, o fato do presidente da Casa, o deputado Roberto Cidade, ter assinado o requerimento da CPI, também é um indicativo aí que mais deputados vão seguir esse mesmo caminho? Olha, a tendência é que muitos procurem esse caminho, né? Uhum. Nós convivemos, né, lá dentro, conversamos com os colegas e sabemos o que cada um diz, né? Como cada um comporta-se. Então, eu acredito que vamos ter muita novidade pela frente. Eu acredito muito numa Assembleia forte, uma Assembleia que vai ajudar a sociedade, que vai ajudar o povo, que vai socorrer os mais fracos, os mais desassistidos, vai procurar fazer justiça com aqueles que forem injustiçados, né, de uma forma legal, sem qualquer, vamos dizer assim, outra forma violenta. Mas
de forma técnica e profissional. Tá certo. Deputado, para finalizar, o senhor não participou assim da primeira CPI da saúde, né? Como é que o senhor se vê participando nesta nova CPI? Olha, na primeira eu ajudei, eu era suplente, né? Primeiro suplente da CPI. Então ajudamos para que ela acontecesse. E agora na segunda eu vou procurar ser estar mais perto, né? Estar entre os membros da CPI. Então eu acredito que nós teremos muita novidade daqui para frente. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Muito obrigado, fico com Deus, estou à disposição sempre. Boa noite, ótimo trabalho. Obrigado, para vocês também. Conversamos com o deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, estudo revela que quase 70% das famílias estão endividadas no Brasil. Esse é o seu caso? Então confira na edição de hoje dicas de como se livrar dessas dívidas. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Um detalhe, né? Agora vamos saber tempo e temperatura para hoje à noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, não vamos ter chuva durante essa noite e madrugada, tá? A temperatura mínima é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 81%. O Tribunal Federal em Brasília proibiu a Justiça Federal do Amazonas de leiloar os bens do médico e empresário Mohamed Mustafa. Esses bens foram apreendidos em setembro de 2016, na Operação Maus Caminhos. O médico foi preso por liderar o esquema de corrupção que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. A decisão foi tomada pelos desembargadores Ney Belo, Cândido Ribeiro, Neviton Guedes e pela desembargadora Maria do Carmo Cardoso e pelos juízes convocados para atuar como desembargadores, né? Saulo José Casale Bahia e José Alexandre Franco. Os magistrados alegaram que a venda dos bens de Mustafa antes da condenação em segunda instância configura antecipação indevida da execução da pena. Os bens de Mustafa foram apreendidos em Manaus e Brasília na primeira fase da Operação Maus Caminhos. De acordo com a Justiça Federal do Amazonas, na lista estão carros, celulares, tablets, relógios de pulso, joias, canetas de luxo e notebooks. Em 2017, a Justiça Federal do Amazonas determinou o leilão antecipado de 23 bens do médico. O leilão foi marcado para o dia 14 de dezembro de 2018 e chegou a ser realizado, mas depois foi cancelado por decisão do juiz Saulo Bahia. E esse tipo de decisão que atrasa a venda dos bens é ruim, é muito ruim, porque em muitos casos os bens acabam sendo desvalorizados, perdendo aí o seu valor de venda. Mas é aquela história, né, Cid Soares? Lei é lei, está aí para ser cumprida. Exatamente. Agora em Manaus, 6 horas e 29 minutos, podemos então agora conferir a matéria da Ananda Chama. Fenômeno climático Laninha pode aumentar os riscos de queimadas aqui na Amazônia este ano. Vamos a conferir na reportagem agora. Uma análise feita por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e do Woodwell Climate mostra que a soma das áreas desmatadas e ainda não queimadas desde 2019 e a seca intensa provocada pelo fenômeno Laninha exigem atenção especial esse ano, principalmente no sul da região amazônica. A estação seca de 2021 na Amazônia traz fatores que aumentam a incidência do fogo. Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, explica a pesquisa. O relatório lançado nessa semana do IPAM, em parceria com o Centro de Pesquisa em Clima Woodwell, mostram que esse ano a estação seca da Amazônia pode gerar muito fogo, né? E isso se dá pelo fato da sobreposição de vários fatores, entre eles a quantidade de área que foi desmatada e ainda não foi queimada, o aumento da área desmatada e a seca que está se formando e impactando a região, principalmente do sul da Amazônia. Essa seca tem sido causada por uma conjunção de fatores climáticos, dentre eles o fenômeno Laninha,
que tem causado seca na região sudeste e central do Brasil e na porção sul ali da Amazônia, né? Outro fenômeno climático que tem impactado bastante é o causado pelo aquecimento das águas do Atlântico Norte, que influenciam também o padrão de seca na Amazônia. Laninha, apesar desse ano ter gerado, né, no início, na época de chuva, no início do ano, várias cheias em Rio Branco, aí próximo mesmo de Manaus, ele é um fenômeno que ele tem um impacto diferente em outras regiões do Brasil. Então, é preocupante o que está acontecendo, né, justamente porque tem muito material combustível para queimar e tem uma condição de seca, né, muito forte. Para que não haja fogo, é preciso controlar o fósforo, né? Então, pode ter muita seca e pode ter muito material combustível, ou seja, pode ter muito o que queimar, mas se ninguém riscar o fósforo, não vai ter fogo. Sendo assim, políticas que façam o controle desse fogo e coíbam o uso do fogo são super importantes, principalmente para esse ano, onde a gente tem condições climáticas adversas. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora a gente fala sobre a inadimplência das famílias brasileiras, que em junho atingiu o maior percentual em 11 anos. Ou seja, quase 70% das famílias estão endividadas, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que foi realizada pela Confederação Nacional do Comércio. Pois é, Cid, sobre o desafio de controlar melhor as nossas finanças, o economista Marcos Evangelista dá dicas de como sair do endividamento familiar. Será que a gente consegue? Vamos acompanhar agora na reportagem de Júlia Gomes. Manter as contas no azul tem sido difícil. Esse é um desafio que o brasileiro já enfrenta há bastante tempo. E com a crise econômica em meio à pandemia, a situação se agravou. Muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram a renda reduzida, mas as contas não encolheram. Uma pesquisa feita em junho mostrou que quase 70% das famílias brasileiras encerrou o primeiro semestre de 2021 endividada. O percentual é o maior desde 2010 no país. Teve também alta na inadimplência. As famílias sem condições de pagar suas contas passaram de 10,5% em maio para 10,8% em junho deste ano. As informações são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio. Os dados são novos, mas o vilão é antigo. O cartão de crédito continua sendo a principal modalidade de endividamento de quase 80% das famílias brasileiras. E sobre o desafio de controlar melhor as finanças, o economista Marcos Evangelista explica que o primeiro passo é identificar de onde vem esse endividamento. A gente sabe que, infelizmente, os adultos não tiveram, quando criança, nenhuma formação dentro da sua grade curricular falando sobre finanças. E isso faz muita falta nos dias de hoje. E o que acontece? É formado cidadãos consumidores e que não se preocupam muito com o dinheiro que vai ter amanhã. Ele se preocupa com a emoção de hoje e, para piorar, vem a questão do cartão de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento onde existe um limite pré-aprovado, porém esse limite não faz parte do salário. Esse aí é o X da questão, onde grande parte das pessoas acham que o limite de cartão de crédito faz parte do seu poder de compra e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O economista explica que o limite do cartão de crédito é do banco e, quando usado e não se consegue pagar as faturas em dia, os juros são de até 400% ao ano, o que torna a dívida quase que impagável. Marcos Evangelista afirma ainda que, infelizmente, as pessoas não sabem trabalhar com crédito e acabam se complicando, mas ele orienta como sair dessa teia de endividamento. Primeiro caso, cortar gastos extras de maneira radical, ficar realmente só com o básico. Para quê? Para que daqui a um tempo esses gastos extras que foram cortados comecem a sobrar no orçamento e com isso a família comece a ver o dinheiro. Uma vez sobrando dinheiro, aí sim ela vai pagar os compromissos, começando principalmente por aqueles que cobram maiores juros mensais.
Feito isso, aqueles que são valores maiores, ligar para os credores e negociar de uma forma que fique dentro da capacidade financeira da família, dentro daquela margem que a família consegue economizar, consegue deixar sobrando mês a mês. O especialista lembra ainda que quando quitadas ou pelo menos controladas dívidas, é importante se fazer uma reserva financeira. É importante você criar aí um colchão financeiro, um colchão de segurança para uma emergência que possa acontecer. Isso só é possível no momento que realmente você saneia aí as suas finanças e aí você consegue criar toda essa estrutura financeira, não só para garantir uma emergência, mas também para começar a investir. Eu acho que esses seriam os primeiros passos. É difícil, digo que é difícil, porém não é impossível. No Amazonas, infelizmente, aparece como um dos estados onde nós temos o maior índice de endividamento. Então, precisa, sim, ter essa consciência para você conseguir mudar esse panorama. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 37 minutos em Manaus. E olha, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito para apurar se há casos de maltratos contra idosos na rede de saúde privada de Manaus. Temos reportagem com a Ananda Chama. O Ministério Público do Amazonas instaurou em Manaus um procedimento administrativo para apurar se houve casos de suspeita ou confirmados de violência contra idosos pelos serviços de saúde da rede privada, a autoridade sanitária, bem como a comunicação obrigatória a um dos órgãos citados no artigo 19 do Estatuto do Idoso, que estabelece que nos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra o idoso, serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde à autoridade policial, Ministério Público, Conselho do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. A portaria de instauração foi aberta pelo promotor Mirtio do Vale e foi publicada ontem no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas. No artigo 2º, o Estatuto do Idoso estabelece que a pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando por lei e outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de saúde física, mental, além do aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Lembrando que são classificados crimes contra os idosos: violência física, abandono ou negligência, violência psicológica, violência sexual, abuso financeiro e patrimonial. E para denunciar qualquer tipo de violência contra o idoso, ligue para o telefone 181 ou 190. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da negociação da vacina indiana Covaxin. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. Vamos agora saber da previsão do tempo para o fim de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 80%. Já no domingo, também temos sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão de chuva é de 90% e a mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 28 graus. 18 horas. Economia. Mas as oscilações continuam, né? Depois de uma forte alta na sessão anterior, o dólar abriu em queda em relação ao real nesta sexta-feira. No início da tarde apresentou recuo de 0,35% e fechou o dia em alta em mais 0,16%, cotado a R$ 5,05. O euro também fechou em alta, mais 0,32%, cotado a R$ 5,99. Já o Bitcoin fechou em baixa, menos 0,26%, cotado a R$ 168.644. Agora você tem dinheiro na poupança? Pois então parabéns, viu? Porque a poupança subiu e ganha de bolsa, dólar e fundos imobiliários no mês de junho. Segundo os especialistas,
especialistas, né? Isso porque depois de 3 meses em alta, o Ibovespa, principal índice de ações no Brasil, perdeu fôlego e fechou em queda em junho de 0,46%. O real seguiu a trajetória de fortalecimento frente ao dólar, já que a moeda norte-americana teve a terceira depreciação mensal consecutiva. Assim, um rendimento de apenas 0,2%, a poupança bateu o Ibovespa e dólar no mês de junho. Já pensou? Isso aqui é uma novidade. Bom, e a boa notícia na economia aqui pra gente é o seguinte: a produção de motocicletas cresceu 634,3% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2020, segundo dados aí do IBGE, divulgados também nessa sexta-feira. A maior parte dessa produção está concentrada no polo industrial aqui de Manaus. Exatamente, Cid Soares. E o bom resultado também foi registrado por outros segmentos. No acumulado do ano, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos tiveram crescimento de 15,9% e os eletrodomésticos da chamada linha branca, como refrigerador de ar e micro-ondas, cresceram 47,9%. Em maio deste ano, a produção industrial nacional avançou 1,4% em comparação ao mês de abril, interrompendo 3 meses consecutivos de queda, quando acumulou perda de 4,7%. 18 horas. E vamos continuar falando de dívidas, pois é, porque agora é lei no Amazonas o consumidor com contas de água e luz em atraso poder pagar seus débitos com cartão. Porque o projeto de lei, que há mais de um ano tramitava na Assembleia Legislativa do Amazonas, foi aprovado na última quinta-feira pelos deputados. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A matéria antiga na casa tramita desde março do ano passado e só agora foi aprovada. O projeto de lei de número 60 de 2020 estabelece que as concessionárias de água e energia elétrica deverão oferecer ao consumidor inadimplente a possibilidade de pagamento por meio de cartão de débito das faturas em atraso. No caso do cartão de crédito, a concessionária poderá, a seu critério, oferecer ao consumidor o parcelamento da dívida. Ainda segundo o PL, de autoria dos deputados Roberto Cidade e Maiara Pinheiro, as concessionárias serão obrigadas a informar ao consumidor com 48 horas de antecedência sobre a data marcada para o corte dos serviços de água e luz por falta de pagamento. Em caso de descumprimento da nova lei, que já está em vigor, o responsável fica sujeito ao pagamento de multa. A reportagem procurou as concessionárias de água e energia no Amazonas. Em nota, a Águas de Manaus disse que já adota a modalidade de pagamento por cartão de crédito, como forma de facilitar a quitação de débitos por parte dos consumidores. Já a concessionária Amazonas Energia, que também respondeu por meio de nota, tratou apenas sobre o corte de luz, dizendo o seguinte, abre aspas, quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica para a classe residencial, apesar do Supremo Tribunal Federal reconhecer que a Lei 5.143/20 é constitucional, os seus efeitos atuais residem somente na proibição de cobrança de juros e multa durante o período restritivo. Isso porque a decisão judicial reconheceu que não há decreto de emergência em vigor e que, por isso, a liminar que proibia os cortes foi revogada. A nota diz ainda que a lei é bem clara em determinar que não haverá cortes de energia enquanto perdurar o estado de emergência decorrente de situações de extrema gravidade social, o que não é mais fato, e que a proibição de efetuar corte por inadimplência por débitos contraídos no período restritivo perdurou até a revogação da liminar. Portanto, a Amazonas Energia poderá suspender o fornecimento de energia elétrica por inadimplência de débitos que tenham sido reavisados da classe residencial, o que já vinha ocorrendo nas faturas mensais de consumo e vencidos até 90 dias na data da suspensão. Fecha aspas. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos. Vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que vai falar sobre o inquérito para investigar o presidente Bolsonaro no caso da compra da vacina Covaxin, a vacina indiana. Boa noite, Carlos Eduardo. Tivemos reunião hoje da CPI? Olá,
Olá, boa noite, Karim, boa noite, Cid, boa noite a todos. Hoje não teve CPI, a reunião foi cancelada. Mesmo sem CPI, Brasília ferveu nos bastidores nas últimas horas. E o foco foi o presidente Jair Bolsonaro, que está cada vez mais no centro do escândalo do contrato de superfaturamento da compra de vacinas Covaxin. O presidente Bolsonaro está sendo acusado de prevaricação, pois ele é suspeito de saber do contrato superfaturado entre o governo federal e a farmacêutica Bharat Biotech para a compra de 20 milhões de vacinas. Mas ele não levou o caso ao conhecimento da Polícia Federal. Esse fato foi relatado pelo deputado federal Luiz Miranda, daqui do Distrito Federal, na semana passada, quando ele prestou depoimento à CPI. A Procuradoria-Geral da República entrou com pedido no STF para investigar o presidente Jair Bolsonaro somente após o fim da CPI da Covid-19. Mas a ministra Rosa Weber negou o pedido da PGR e determinou que o órgão investigue imediatamente o presidente. A PGR, então, abriu hoje um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro e quer ouvi-lo pessoalmente. Esse fato está repercutindo no meio político, porque afeta a blindagem política do presidente, que vem perdendo cada vez mais popularidade e principalmente o apoio das alas do centro e de alguns grupos ideológicos. A Advocacia Geral da União quer que o presidente preste depoimento por escrito. Ficou para o STF, então, decidir de que maneira o presidente vai prestar depoimento. E hoje também, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos da ONU contra o presidente Jair Bolsonaro. O motivo é a omissão na compra de vacinas, o descaso com as vítimas e familiares e o negacionismo em torno das medidas protetivas, inclusive o uso de máscaras e as ações de lockdown feito pelos estados e pelos municípios. Na semana que vem, a CPI prossegue com o depoimento na terça-feira da fiscal de contratos do Ministério da Saúde, a senhora Regina Célia, e na quarta-feira com o servidor do Ministério da Saúde, senhor Roberto Dias, que foi exonerado essa semana após ser acusado de cobrar propina na compra de 500 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Por hoje é só, ficamos por aqui, até semana que vem. Volto com vocês, Karime e Cid, um abraço a todos. Um abraço, Carlos Eduardo Matos, o nosso jornalista, correspondente direto de Brasília com as informações quentinhas da política de lá. Agora em Manaus, 6h53 e você segue na sintonia certa aqui em 100,7. 18 horas. Agora vamos direto aí para atualização dos números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 665 novos casos da doença, totalizando 402.754 o número de casos registrados aqui no Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 7 mortes por Covid-19, elevando para 13.320 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 18.600.000 casos confirmados, com 518.000 mortes. O país também soma hoje 16.300.000 pessoas que se recuperaram da Covid-19. Agora em Manaus, 6h58. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Ficou para mais longe aí o julgamento da denúncia contra o governador do Amazonas no Superior Tribunal de Justiça. A corte entrou em recesso das férias do meio do ano. Durante as férias forenses, entre 2 e 31 de julho, os prazos processuais estão suspensos. E as sessões dos órgãos colegiados no STJ serão retomadas a partir de 2 de agosto. Só depois a Corte Especial volta a se reunir. Isso leva à decisão sobre se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República de superfaturamento na compra dos respiradores para depois do recesso. A denúncia foi colocada e retirada da pauta da Corte Especial do STJ 2 vezes. Será um mês de espera e de especulações. Até o julgamento, haverá articulações políticas visando os possíveis resultados. E no meio tempo, pode haver a indesejável para o governo instalação de uma CPI da pandemia na Assembleia Legislativa. Ou seja, o segundo semestre começa com bastante incertezas para o futuro político do governador Wilson Lima.
18 horas. E assim a gente termina a edição de hoje desta sexta-feira, dia 2 de julho de 2021 ainda, aqui do 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, Cid Soares, obrigada. Obrigado, termino hoje a minha maratona de Peaky Blinder, vamos. Tá certo, então, obrigada pela sua companhia, gente, muito obrigada, um ótimo fim de semana, um beijo e até segunda. Você ouviu 18 horas.